Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque você está aqui nessa segunda semana de janeiro, onde nós estamos conversando sobre Janeiro Branco, a importância da saúde mental, da saúde emocional, e nós vamos tratar de um assunto muito importante hoje. Eu sou Rafaela Ferreira, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental, e eu ensino professoras a se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. E qual é a importância de tudo isso? Nós estamos nessa série Cuidando de Quem Cuida e nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é esse aqui. Ansiedade do quê? Rafa, ansiedade do quê? Eu sou ansiedade em pessoa. Você pode estar pensando assim, mas na realidade eu vou falar para você, professora, que isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas muitas vezes a ansiedade é aquilo que nos corrói ou é aquilo que nós não sabemos lidar. E nós temos uma questão também importante que muitas e muitas vezes nós colocamos todos os nossos sentimentos dentro do mesmo saco da ansiedade. Eu não sei direito o que eu estou sentindo. Então, se eu não sei direito o que eu estou sentindo, eu acho que eu estou ansiosa. Eu acho que eu estou ansiosa. Aí você fica com raiva, aí você não sabe lidar com a situação, poxa, eu acho que eu estou ansiosa. Aí você fica triste, então você acha que você está ansiosa. Aí você fica com medo, você acha que você está ansiosa. Aí você fica, com uma sensação de embrulho no estômago, pronto, você acha que você está ansiosa. Tudo muitas vezes vira ansiedade nessa generalização de sentimentos que nós fazemos. E isso nós temos que tomar cuidado também. Porque primeiro, porque a ansiedade não é um bicho de 7 cabeças. Parece que é, mas não é não. E nós vamos conversar sobre isso, porque eu sei, professora, que você tem ansiedade, assim como eu também tenho ansiedade. Olha só algumas coisas que talvez tenham provocado em você a ansiedade. Dá uma olhada na listinha que eu vou falar agora. Você tem ansiedade de dar aulas? Poxa, nossa, é a turma nova, é um período novo, como é que eu vou fazer isso ou aquilo? E aí dá um negócio estranho assim e você fica apreensiva com a aula que você vai dar? Ansiedade de dar aulas. Você sente ansiedade diante da reunião de pais? Daqui 2 semanas, mais ou menos, você deve estar participando aí da sua reunião pedagógica, com os outros professores, com a coordenação, direção, aí vem aquelas falas motivacionais, que o ano 2023 seja assim, seja acolá, seja tal e tal. Tá, aí chega lá no dia a dia, você pega aquela sala de aula e você fala, gente, é tudo a mesma coisa, eu já vi esse filme. E aí você vai para a reunião de pais e aí você olha, nossa, será o que eu vou falar, o que eu não vou falar? E aí como é que vai ser? Nossa, será que eles vão... E aí você fica com aquela ansiedade na reunião de pais, será que você vai ser bem aceita? Não e tal, como é que vai ser esse ano, 2023? Pô, ansiedade aí colocada também. Ansiedade que você pode ter passado no final do ano passado, quando atribuíram salas ou novas aulas, ou você mudou de sala, e como é que vai ser os horários que você vai trabalhar e tal, tem que refazer a agenda, tem que conciliar uma escola com outra escola deu aula assim, aí tem que ver e tal, não dá, e aí fica aquela questão do horário, como é que vai ser, e eu tenho que ir para outra cidade dar aula e tal, e aí já gera aquela ansiedade da sua própria agenda do começo de janeiro de 2023. Ansiedade diante das tarefas que você tem que desenvolver. Nossa, eu preciso melhorar aquela aula que eu dei ano passado. Eu preciso melhorar os meus slides de História da Arte. Nossa, eu preciso melhorar isso ou aquele outro. Nossa, eu preciso melhorar aquele trabalho porque não funcionou. E aí você já fica pensando nas inúmeras tarefas que você tem que fazer em 2023, das quais você quer aprimorar daquilo que aconteceu em 2022. Ansiedade diante das avaliações que você tem que entregar e das avaliações que você recebe dos alunos na hora da correção também. Porque tudo a gente coloca como ansiedade, E relatos de ansiedade, elas foram intensificados depois da pandemia do Covid-19. Sim, estudos mostram que a pandemia intensificou o relato de ansiedade. E eu tenho alguns dados aqui. 60% das professoras disseram que tiveram sentimentos intensos
frequentes que relacionaram a ansiedade. 48% das professoras disseram que se sentiram com cansaço excessivo e baixo rendimento. 42% das professoras disseram que tiveram problemas para dormir, insônia ou sonolência. E algumas professoras que também relataram aí, 36% das professoras disseram que aumentou o sentimento de tristeza. Só que diante de tudo aquilo que nós vivemos rotineiramente, nós temos a tendência em colocar todos esses sentimentos ou essas questões que vivemos dentro de um pacotinho que nós colocamos um rótulo chamado de ansiedade. O que é ansiedade? Você sabe, professor, o que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento comum. É um sentimento comum que eu tenho, que você tem. E é um sentimento importante porque ele é perceptível em situações de ameaça. Sim, tanto que nós sobrevivemos como raça humana, é uma das características da nossa sobrevivência durante todos esses anos habitando no planeta Terra, que é decorrente também da ansiedade, porque a ansiedade ela tem uma correspondência com a sobrevivência, porque ela nos promove a questão de lutar ou fugir. Porque se está em alguma coisa em perigo, como guerras, como ataques de animais, a ansiedade vem para que eu saia correndo, eu fuja, eu faça alguma coisa, mas eu me proteja de forma física e me proteja na minha sobrevivência. A ansiedade tem esse papel, você sabia disso, professora? Só que, tem um só que aqui, né? O só que é que, quando esse sentimento começa a trazer para nós sofrimentos e prejuízos, aí as nossas emoções começam a ficar disfuncionais. E a ansiedade, então, se torna patológica e aí é preciso tratá-la. Tanto que nós temos um CID para ansiedade, CID-10. A ansiedade se torna também um transtorno. Sim, a ansiedade se torna um transtorno de ansiedade, você já deve ter ouvido falar. E não só você já deve ter ouvido falar, como você já deve ter pessoas que passam por esse transtorno, alunos ou colegas profissionais, ou até mesmo você, eu não sei, mas que passam por transtornos de ansiedade diagnosticado com CID. E aí o que acontece? Nós precisamos sim tratar. Nós precisamos, porque a ansiedade ela pode ter um fundo genético, como um fundo ambiental também ali, e ela interfere nos nossos neurotransmissores, como o neurotransmissor NE, o 5-HT e o GABA. Que eu não vou entrar em detalhes aqui quais são cada um deles, mas um é a norepinefrina, o NE, a serotonina, o 5-HT e o ácido gama aminobutírico, né, que é o gama. E a ansiedade interfere nesses neurotransmissores. Aí você olha e fala assim, caraca! Sim, é um transtorno diagnosticado com CID. E aí eu estou dentro dele? Não sei, professora, mas nós podemos observar, porque esses neurotransmissores na qual a ansiedade, quando ela começa a ser patológica e trazer disfuncionalidade, ela mexe com esses neurotransmissores e aí olha o que você começa a sentir. Palpitação, falta de ar, sudorese, diarreia, irritação, insônia, inapetência e tensão muscular. São 8 que eu falei aqui. Sente algum deles, professor? Vou repetir. Palpitação, falta de ar, sudorese, diarreia, irritação, insônia, inapetência e tensão muscular. CID-10 é dado para o transtorno de ansiedade. E nós estamos nesse mês, né, nesse janeiro, falando do janeiro branco. Então agora eu quero já trazer uma analogia do quadro, né, que é esse quadro aqui, porque ele tem muito a ver com o que nós vamos comentar hoje, que é o quadro O Grito, de Edward Munch. Esse quadro aqui é um dos 10 quadros mais famosos do mundo. Esse quadro aqui, do expressionismo.
um dos quadros mais importantes dessa arte chamada expressionismo. E quando eu vou ensinar expressionismo para os meus alunos, é muito legal, porque nós temos uma ordem cronológica para ensinar a história da arte, rapidinho aqui só para falar um pouquinho com vocês. Então eu vou dos impressionistas para o pós-impressionistas e depois eu vou para os expressionistas. É muito ista para os alunos guardarem e diferenciarem, né? Então, o impressionismo eu vou colocar e fazer uma analogia para eles daquilo que impressiona, o pós-impressionismo com aquilo que ainda superou aquilo que impressiona, então é mais impressionante ainda, e o expressionismo? O expressionismo é quando eu coloco para fora, é quando eu grito. É o expressionismo, e muitas vezes eu grito no ouvido dos meus alunos e eles não esquecem mais que o quadro grito é parte da arte do expressionismo. Mas voltando a falar aqui para nós, professor, é isso mesmo. O expressionismo, o grito, é um dos quadros mais está entre os 10 quadros mais famosos e mais valiosos também. Mas não é isso que eu vou tratar aqui com você. Eu vou tratar daquilo que ele traz, porque Edward Munch, ele foi... Esse quadro está escrito no diário dele, que no dia 22 de janeiro, olha só, pertinho da gente aqui, hein? 22 de janeiro de 1892, ele estava passeando por uma ponte ali em Oslo com os 2 amigos, e ao passar por essa ponte, ele teve um misto de melancolia e ansiedade. E aí, talvez foi exatamente isso que ele quis expressar, que ele quis colocar no seu quadro O Grito. Um misto de melancolia, um misto de ansiedade, devido a toda a história vivida dele, toda a história de vida dele, que é uma história bem interessante. Mas também uma coisa que eu quero chamar a atenção, principalmente para a vida do pintor Edward Munch, é que no ano de 1908 ele morava em Berlim, e aí ele decidiu, em 1908, a voltar para a Noruega, a sua cidade natal, e lá ele viveu 20 anos da sua vida em solidão. Por quê? Porque a história de Edward Munch não é uma história nada alegre, não é uma história nada entusiasmada, porque ele viveu em contato ali com muitos familiares próximos e queridos que faleceram. Tanto que ele vai ter outros quadros, inclusive falando da dança da vida, um quadro lindíssimo, onde ele trata sobre morte, sobre vida, a câmara da doente. Ele vai falar vários quadros, onde ele vai tratar muito dessa sua questão. E eu trato muito essa ideia de que ele usa a arte para poder realmente se expressar, para tirar aquilo que o agoniava ou que trazia para ele certa ansiedade. E ele vai viver diante dos seus últimos 20 anos em solidão, ali, para poder, e vai desenvolver várias outras pinturas, vários outros quadros. Mas quando, é isso que eu quero te chamar a atenção, professora, naquela época ainda não se falava do cuidado emocional ou do cuidado mental. Naquela época não se comemorava ou não se olhava, não comemorar, né? Mas olhava para o janeiro como janeiro branco, janeiro da saúde mental, assim como a gente usa outros meses aí de outras formas também. Mas naquela época não. Mas hoje já sim. Hoje a gente tem essa oportunidade e essa possibilidade, com a gama de conhecimentos que nós temos, de estudos, com a gama de conhecimento que nós temos, de tudo aquilo que nós aprendemos sobre o nosso cuidado emocional e cuidado mental. Então, quando esse estado é permanente, nós precisamos olhar. Professora, presta atenção, porque a ansiedade em si, ela não é sempre prejudicial. Não, ela não é, e ela é importante quando nós aprendemos a usá-la como recurso. Olha esse aqui é um e-book que nós escrevemos o que há por trás da ansiedade. O que há por trás da ansiedade. Por quê? Porque tem muita coisa por trás da ansiedade que nós precisamos aprender a usar como recurso e entender como é que a ansiedade funciona. Eu não entendo que nós temos que combater a ansiedade, eliminar a ansiedade da nossa vida. Não dá.
Primeiro, não dá para eliminar a ansiedade da nossa vida, porque ela é um sentimento. E ela é um sentimento que eu tenho e você tem. E é um sentimento de sobrevivência. Se é um sentimento de sobrevivência, você tem, eu também tenho, e eu não posso querer arrancar ela da minha vida. Não. Eu também não posso ficar combatendo ela, porque é um sentimento meu. Ficar combatendo, porque quanto mais eu combato, parece que mais ela se amplia ainda. Não é isso? Se eu falar para você assim, quantas e quantas vezes, professora, você não queria pensar em alguma coisa, eu não posso ficar pensando nisso, e aí você ia pensando. Quanto mais você nega, parece que as coisas mais ampliam, mais elas ficam em evidência para você. Então também não posso querer ficar combatendo. Eu preciso aprender a gerenciar a ansiedade. É isso que eu preciso aprender a fazer. Gerenciar, porque ela tem os seus recursos, e eu tenho que usar isso ao meu favor, porque a ansiedade, ela é um recurso, assim como a tristeza, assim, né, como um sentimento, como uma emoção da tristeza, da raiva. Eu tenho que usar a raiva ao meu favor, como recurso, a tristeza também, a alegria, o medo, a aversão, a ansiedade. Eu tenho que usar tudo isso como recursos. Por quê? Porque se você lutar contra ela, ou querer afastar, ou querer colocar ela embaixo do tapete, quanto você menos espera, ela volta, e volta de uma forma aonde você vai para um CID muitas vezes. Você já tentou, a gente brinca nos nossos, né, nos nossos treinamentos e tal, de colocar um banquinho e colocar a ansiedade ali sentada com você, para tentar entender o que a ansiedade tem a te proteger, o que ela tem para dizer para você. Quando o Eduardo Mutti fez esse quadro, o Grito, tem uma analogia muito linda aqui. E dá para estudar muito, mas não é esse nosso intuito hoje, né? Dá para estudar muito sobre esse quadro, até o motivo das cores do céu e tudo mais, e dessa caricatura que ele vai fazer aqui, né? E tem muita coisa aqui por trás. Mas, professora, quantas e quantas vezes você se dá essa oportunidade de olhar para dentro de você de verdade e gerenciar as suas emoções? Então, a ansiedade em si, ela não é um problema, porque tem coisas por trás dela. Tem coisas por trás da ansiedade. A ansiedade não é um problema. O problema está em como você aprendeu a lidar com ela. E como você aprendeu também a lidar com um hormônio que é a adrenalina, que é um dos correspondentes mais próximos e mais efetivos da ansiedade, trazendo essa adrenalina ao seu favor e não levando isso em forma de combate ou querendo afastar. Então, isso é muito importante que nós tenhamos essa consciência, porque se eu falar para você que a ansiedade tem alguns benefícios, você acredita em mim? Sim, tem coisas por trás da ansiedade que você precisa saber, porque se você olhar ela como recurso, olha alguns recursos que eu vou nomear para você agora, que a ansiedade te proporciona quando você sabe gerenciá-la. Isso é importante. Primeiro, ela impulsiona a buscar novas conquistas. Segundo, ela nos deixa em ponto de alerta. Ela nos deixa ali, ó, prontinhos para ali, em alerta, para poder estar mais atento àquilo que está acontecendo. Ela aumenta a nossa concentração. Sim, quando você a usa como recurso, ela vai aumentar a sua concentração. Ela nos auxilia também a nos organizarmos para os outros acontecimentos. Poxa, isso aqui vai acontecer. Nossa, então deixa eu ver aqui. Nossa, e se acontecer isso? Nossa, e se acontecer? E aí você vai se organizando para novos acontecimentos também. Ela nos impulsiona nas nossas tarefas com uma convicção muito maior. Sim, quando você está ansioso para fazer alguma coisa, você vai com uma convicção, uma confiança muito maior. E a ansiedade, por ela mexer com os nossos neurotransmissores, ela também aumenta o nosso tônus e a nossa força muscular. Por quê? Porque se acontece alguma coisa, eu estou ansiosa, se acontecer, eu saio correndo.
não é? Então, o nosso tônus muscular e a nossa força muscular, ela também aumenta. Só que se eu souber gerenciá-la, se eu não sei gerenciar a ansiedade, eu deixo a ansiedade tomar conta de mim, aí eu começo a ficar tudo travado, tudo travado, né? Porque né? A ansiedade, ela vai trazer isso de forma física para você, aumentar o teu tônus muscular e a tua força. Só que se você não entende isso, você vai viver travadinho ali, ó, e com muitas dores aqui, porque parece que você está carregando o mundo nas costas, né? Entende isso, professora? Mais uma coisa, ela gera prudência e zelo nas nossas tomadas de decisão. Ah, nossa, não, mas não vou fazer isso, não, mas peraí, não, mas isso, e aí você começa a ter N outros planos também, e isso é quando você gerencia bem a sua ansiedade. Olha só o que duas professoras, eu trouxe aqui 2 relatos para nós, de 2 professoras que passaram pelo método que foi desenvolvido pela nossa equipe, o método CMA, onde você aprende a gerenciar os seus sentimentos dentro deles, você aprende a gerenciar também a ansiedade, você entende os seus pensamentos que são disfuncionais também, você vai mudar as suas crenças limitantes, escolher e fortalecer as suas decisões, agir em prol dos seus objetivos e aprender a lidar com a procrastinação também, porque a procrastinação também é um fator que acelera a ansiedade se você não souber lidar com ela. Olha como uma coisa tem a ver com a outra. E você aprende a realizar, a trazer o seu sonho alinhado com o seu propósito de vida. O método CMA no ciclo de excelência emocional. Mas olha, professoras que já passaram e desenvolveram o trabalho dentro desse método. Ela diz o seguinte, a Fabiola Rodrigues: eu me tornei uma pessoa mais calma e observadora. Estou mais pensativa, aprendi a não me machucar mais com os meus pensamentos e nem ficar sofrendo tanto por antecedência. Também aprendi a conduzir meus sentimentos e emoções. Enxergo o mais belo nas pessoas e creio que todos podem mudar, basta querer. Mais uma professora, a professora Simone Santana, ela diz assim, eu tenho melhorado muito a minha ansiedade e as minhas frustrações trabalhando isso dentro de mim, sem tentar mudar o outro. Com isso, tenho ficado muito mais leve, sem perder tempo com as tristezas e angústias pelas quais depende de minha mudança. Entende, professora, que a mudança ela tem que ocorrer de dentro para fora e não de fora para dentro? E talvez, né, olhando agora aqui com essa analogia linda do quadro Grito, talvez por isso que ele coloque tanto essa questão dessa caricatura. Porque quando você olha, pelo menos eu, quando eu olho para o Grito, eu vejo mais uma questão interna aqui do que qualquer outra coisa. Eu olho para isso aqui, parece uma alma, né? Parece algo que está dentro da gente, não fora. Então, a mudança também, toda mudança, ela tem que acontecer de dentro para fora. Porque quando ela acontece de dentro para fora, ela vem com força emocional. É onde nós vamos aprendendo a lidar com os nossos alicerces. O nosso alicerce, a nossa força emocional, as nossas emoções. Como é que eu vou lidando e gerenciando? É isso que diz a minha camiseta aqui, né? Todos os dias gerencio as minhas emoções. Alegria, tristeza, medo, raiva, aversão, ansiedade, frustração. Eu tenho que gerenciá-las, porque as emoções, elas são sinalizadores. Sinalizadores se a gente está chegando ou não perto do nosso objetivo alcançado. E a ansiedade está nesse pacotinho aí. Imagina, professora, pensa aí, numa sala de aula. Pensa numa sala de aula com algumas carteiras aí, olha só. Algumas carteiras, vou fazer esses quadradinhos aqui como se fossem carteiras, tá bom? Então, algumas carteiras aqui, em sala de aula e tal, as carteirinhas aqui as cadeirinhas. Imagina aí, vai imaginando aí, legal? E você está aqui, professora, vou fazer você aqui, você está aqui olhando, então, para os seus aluninhos. Você, professora, está olhando para os seus aluninhos. Aí, coloca aí,
na cadeira dos seus alunos uma aluninha chamada ansiedade, uma aluninha chamada tristeza, uma aluninha chamada raiva, uma aluninha chamada aversão, uma aluninha chamada alegria, uma aluna chamada frustração, uma aluna chamada, que mais aqui, medo, uma outra aluna chamada, não sei agora, fugiu aqui, mas deixa eu aí para você essa outra aluna, né? E aí você olha para esses sentimentos todos aqui e você fala assim, caramba, como é que eu vou lidar com todos eles? Eu vou excluir a minha aluna ansiedade? Não quero dar aula para você, ansiedade, sai daqui. Não, a gente não faz isso. A gente vai tratando cada um de acordo com cada um, né? A gente vai tratando cada um de acordo com cada um. E eu posso usar a ansiedade, como todos os meus outros sentimentos, como recurso, porque eu sou a professora. Eu sou a professora. Eu não sou os meus sentimentos. Eu não sou os meus pensamentos. Eu sou muito mais que isso. Eu sou a professora que pode usar como recurso cada um dos nossos sentimentos. Ansiedade de quê? A ansiedade é um sentimento que nós temos sim, e nós não podemos eliminá-lo da nossa vida, porque ele condiz a nossa questão de sobrevivência. Então, nunca mais diga, eu sou. Você não é ansiosa. Você pode estar ansiosa devido a uma situação que você está vivendo, mas você não é. Não se coloque somente como essa característica emocional. Você não é. Você pode estar ansiosa devido a uma situação específica. E como tirar da ansiedade o recurso que você precisa? Hoje, nós, principalmente, né, com a pandemia, nós tivemos aí um boom nessa questão da saúde emocional, porque os nossos alunos ou filhos, ou até mesmo nós, ficamos muito conectados com a internet e parece que nós fomos nos isolando das pessoas físicas, devido aí à situação da qual nós fomos acometidos. E nós vamos olhar muitas vezes com muito cuidado para essa nossa saúde mental. Quantos de nós adoecemos, quantos de nós tivemos que lidar com a mudança, que ficamos extremamente ansiosos, quantos tivemos perdas de entes queridos, de pessoas queridas aí durante a pandemia. E isso tudo mexe com o nosso emocional. Você é humana, eu também sou. Tudo isso mexe com o nosso emocional. Muitas tiveram perdas mesmo, profissionais. E como é que você lidou com isso? Muitas vezes a gente vai achando que eu não preciso cuidar da minha saúde emocional ou da minha saúde mental. Sabe por quê? Porque a gente não enxerga elas. Elas estão dentro de nós. Por isso que eu venho sempre com as camisetas aqui, estampando para fora, né? Mostrando aqui, olha só, olha aqui, ó. Né? Porque elas estão dentro. E por estar dentro, parece que a gente não dá tanta importância assim. E às vezes a gente tinha até um preconceito, né? Porque a gente achava, quem cuida, ou quem faz terapia, ou quem cuida disso é só porque enlouqueceu, ou porque tá doido, ou porque isso, porque aquilo. Isso aí é coisa do passado, professora. Isso aí é coisa de passadão mesmo, lá do passado. Olha só, Eduardo Mutt se isolou 20 anos. Imagina se ele tivesse a possibilidade que você tem hoje de poder cuidar efetivamente da sua saúde mental e emocional. Ele usou a arte para poder extravasar e para tentar se equilibrar. E você tem usado o quê, professora? Hoje nós temos N recursos para cuidarmos da nossa saúde emocional e da nossa saúde mental. Mas o que nós fazemos? Deixa para lá. Isso não é para mim agora.
Aí a gente espera muitas vezes entrar num CID para poder se cuidar. Então, volto a te dizer, vamos olhar para isso com muito mais cuidado, porque até os nossos alunos agora já foi obrigatório, já está sendo, né, obrigatório dentro das aulas, pelo menos aqui dentro do estado de São Paulo, dentro das aulas, ter lá aulas de projeto de vida, aulas de educação emocional. Nós escrevemos também materiais para os nossos alunos das escolas das quais eu trabalho, que desenvolve essas questões socioemocionais, como lidar um com o outro. Nossa, a gente voltou da pandemia, precisamos ensinar até a convivência, não é mesmo? Então, nossos alunos estão aprendendo em doses homeopáticas, mas estão aprendendo a cuidar das suas emoções. Quantos dos nossos alunos já vão para a terapia? E aí eu pergunto, você é professora, está cuidando do seu emocional? Eu preciso fazer terapia? Você pode fazer, mas você precisa ter uma decisão antes dessa. Cuidar do seu emocional. Um método que você pode usar, e super recomendo, porque é um método feito para você, professora, é esse método aqui, ó. Esse método aqui, desenvolvido pela nossa equipe, que está ali no dia a dia de sala de aula, na batalha de sala de aula, sabendo o que é fazer prova, corrigir prova, fazer isso, fazer aquilo. Eu dou aula para o ensino médio, mas a Cláudia, que faz parte da equipe, uma das minhas sócias, sabe o que ela faz? Dá aula para o Fundamental 1. Ela sabe exatamente o que é fazer reunião com pais, o que é ter aluno falando, ô pro, é fazer diagnóstico de aluno, fazer encaminhamento de aluno. Ela sabe exatamente isso. A Débora, minha outra sócia, psicóloga, atende vários profissionais também da área educacional. Sabe exatamente o que é esse dia a dia. Por isso que nós desenvolvemos esse método aqui, ó, o semear. Por que o semear? Porque no semear eu vou aprender ao quê? Aquilo que nós, professoras, fazemos com os nossos alunos. Nós fazemos exatamente isso, plantamos uma sementinha. Então, aqui eu aprendo a gerenciar os meus sentimentos, eu aprendo a entender os meus pensamentos que são disfuncionais, a lidar com o meu crítico interno, eu aprendo a mudar as minhas crenças limitantes, eu aprendo a escolher e fortalecer as minhas decisões, eu aprendo a agir em prol daquilo que eu quero, dos meus objetivos e a vencer a procrastinação e também a realizar, alinhando o meu sonho com o meu propósito de vida. Semear, a ideia de uma árvore que dá o seu fruto para o outro, que dentro do fruto tem o seu legado, que é a semente. Nós, professoras, fazemos isso. Nós aprendemos para entregar para o outro. Nós aprendemos a alfabetizar para alfabetizar o outro. Nós aprendemos história da arte para ensinar história da arte para o outro. Nós aprendemos português, matemática, química, física, geografia, ciências, história, inglês, espanhol, italiano, francês, para ensinar para o outro. Quer mais que isso? Nós semeamos na vida do outro. Por isso, professora, esse método é para você, porque você precisa semear. Nós queremos semear na sua vida também, para que você possa, sim, crescer, se fortificar, fortalecer, ser forte emocionalmente e dar muitos frutos, e dentro de cada fruto, uma nova semente. Então, por quê? Porque nós estamos à frente da educação. Você, professora, está na frente. Você é a linha de frente. Está ali, lidando com o seu aluno. Ninguém lida diariamente com o seu aluno se não é você. Você lida diariamente com o seu aluno. Então, nós temos que zelar, sim, pela educação dos nossos alunos, pela educação do nosso país, pela educação da nossa saúde emocional. Sim, nossa saúde emocional também precisa ser zelada. Por isso que nós temos essas ferramentas e esse método muito importante. Porque é com ferramenta, é com tarefa de casa que você vai
se fortalecendo, porque a mudança, ela não é um evento, não é na sua reunião de planejamento agora, do início do ano 2023, que uau, saiu animado e tal, que vai dar tudo, não. A mudança não é um evento e não acontece num encontro. A mudança, ela acontece num processo, ela é processual. Eu fiz muitos, e ainda faço, muitos treinamentos de desenvolvimento emocional, muitos. Isso faz parte do meu crescimento e da minha vida. E o que eu faço com isso? Eu pego todas essas informações que eu tenho e eu aplico para dentro de sala de aula. Eu aplico para o meu dia a dia. Testo, funciona, vai, vamos lá e faz. Minha equipe aplica, minha equipe pratica. Outros professores que também participam, praticam e aplicam para dar validade, porque o dia a dia de sala de aula é bem diferente do dia a dia de quem está num palco dando palestras ou falando alguma coisa motivacional para nós. Vale muito a pena? Vale muito a pena, mas o dia a dia é diferente. O dia a dia é diferente. Vai lá, vai lidar com seus aluninhos aqui, ó. Vai lidar com seus aluninhos. 4 horas, 5 horas por dia. Alguns 8 horas por dia. Alguns 12 horas por dia. Alguns 16 horas por dia. Manhã, tarde, noite. Lida aqui, ó. Atrás de cada aluninho desse, né? Atrás de cada aluninho desse, tem lá papaizinho e mamãezinha. Olha só, tem que lidar com eles também, né? Tem que lidar. Então, olha só como isso aqui vai crescendo, né? E quando não tem vó, avô também que vem, tá? No pacote, dependendo do... Além de lidar com isso aqui, você tem também que lidar com a burocracia, com a direção, com a coordenação, com a secretaria, provas para corrigir, planejamento para fazer. A ansiedade aqui é recurso, é recurso, é recurso. Mas tem que ser recurso, senão vira CID. E é muito importante, mas como que ela é recurso? Ela só é recurso quando eu tenho um método. Ela só é recurso quando eu tenho um método para aprender a lidar com tudo isso. Aprender a lidar de dentro para fora. Aí sim é recurso. Aí é recurso. Então eu vou te dar uma ferramenta agora, professora. Anota aí. Anota essa ferramenta. Pega uma folha de sulfite. Estou sem uma folha aqui. Pega uma folha de sulfite e dobra ela no meio. Tá? Dobra a folhinha de sulfite no meio, beleza? Aí você vai abrir, então, tua folha de sulfite. Pega aí tua folha de sulfite, dobra tua folha de sulfite no meio, tá? Dobra ela no meio, abre ela agora. Do lado esquerdo, você vai escrever do lado esquerdo os sentimentos que você teve em 2022, tá? Escreve aí os sentimentos que você teve em 2022, sentimentos que não te fizeram bem. Então, assim, e vai colocando, tá? Alguns sentimentos aí, lembre-se de situações que te enfraqueceram e não te fortaleceram. Então, alguma reunião que te trouxe insegurança, a reunião com pais que te trouxe insegurança, algum encaminhamento que você fez e você achou que não deu muito certo, situações ali com colegas de trabalho que não foram favoráveis, lá na sua aula, onde você tinha planejado uma baita de uma aula super legal e você gastou meia hora da sua aula trazendo a atenção dos alunos para você, porque eles estavam todos indisciplinados. Então, vai trazendo na sua memória sentimentos que não te fortaleceram em 2022. Então, aí vai anotando, tá? Pode ser 5, 10, 15, quantos você quiser ir colocar. Aí você vai fazer o seguinte, na outro lado da folha, tá? Aqui você fez esse primeiro lado, então, aí na outra dobra da folha, você vai colocar o seguinte, você vai colocar aqui, ó, 2023. E você vai colocar o que você realmente quer. Mas da seguinte forma, se, por exemplo, eu fiquei insegura,
né? Você colocou lá, só um exemplo aqui, ó. Fiquei insegura na reunião de começo de ano de 2022. E aí, para 2023, você vai colocar o que você quer, só que com uma palavra que você vai ter que colocar na tua frase. No ano de 2023, eu quero realmente me sentir mais fortalecida emocionalmente ou me sentir mais segura emocionalmente. Você vai colocar a palavra realmente, tá? É muito importante que você tenha clareza daquilo que você sentiu para não colocar tudo isso como ansiedade e você colocar aquilo que você quer e colocar a palavra realmente. Realmente eu quero isso. Realmente eu quero isso para mim. Realmente eu quero entender o que tem por trás da ansiedade. Realmente eu quero me desenvolver sendo forte emocionalmente. Realmente eu quero aprender a lidar melhor com a frustração. Realmente, né? Então, realmente eu quero me sentir assim. Eu quero me sentir realmente. Por quê? Porque quando eu coloco a palavra realmente, eu trago um nível de importância muito maior, muito mais forte, muito mais palpável para mim. Eu deixo esses pensamentos que ficam vagando na minha mente e eu trago eles para cá. É realmente eu quero isso, realmente eu quero isso. Não precisa ser muitas coisas, professora, não precisa. Não precisa, pode ser 1, 2, 5 coisas, tá? Mas coloque o realmente para 2023. Traga isso como real, porque quanto mais real eu consigo trazer, mais eu vou tendo senso de presença também, para a gente poder desenvolver um ano saudável em 2023. Então, professora, olha só, tá? Eu vou deixar aqui para você, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve no canal, dá um like e faz um favor, professora, compartilha. Compartilha esse vídeo. Quanto mais você compartilhar, mais essa mensagem pode chegar para outras professoras para fortalecer também, porque quanto mais a nossa classe for fortalecida, melhor é para nós mesmas. E aí, ó, segue aqui as nossas redes também, tanto Face, Insta e podcast aqui, nos segue, porque diariamente nós colocamos algum post, alguma coisa lá nas nossas redes para que você possa para que você possa lembrar do que é importante para você como profissional, como professora também, como ser humano que você é, porque eu realmente me importo com você. Tanto que me importo, professora, que você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa.